through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you... E a gente volta aqui o nosso bate-papo com o Dr. João Eduardo Maestre, otorrinolaringologista. Só para dizer o nome da sua especialidade já é um desafio, né? Pois é um nome comprido. É um nome comprido, né? Mas é uma especialidade muito interessante, né? Porque são doenças assim que fazem muito parte do cotidiano, né? São as afecções aí dessa área, vamos dizer, nessa época. É resfriado, que a gente estava falando, é alergia, é gripe, é sinusite. E nesse sentido, doutor, como é que faz, por exemplo, a pessoa vai distinguir se ela tem um resfriado ou uma rinite? São coisas diferentes, né? Sim. Por exemplo, né, no resfriado, a pessoa pode ter dor muscular, febre, né, ela vai ter calafrios, às vezes dores articulares, né, um mal-estar, uma indisposição. Na rinite, ela não vai ter isso. Ela vai estar com o nariz trancado, com a secreção, as crises de espirros, mas geralmente é uma pessoa que se sente bem disposta, sem dores no corpo, sem febre, sem nada disso. Ah, tá. E aí o tratamento também difere bastante. Sim, né, o ideal é que a gente consiga, conversando com o paciente, ou através de exames, o exame físico do paciente também, né, identificar, né, os fatores que estão interferindo no caso dele e daí fazer um tratamento específico. Porque a rinite é uma doença recorrente, né? Ela é assim fiel ao portador, né? Ela não o abandona. A rinite ela tem uma grande variabilidade, né? Então existem pessoas que têm rinite a fatores específicos, né? Só quando eu entro em contato com o cavalo. Mas essa pessoa vai ver um cavalo lá de vez em quando, né? E existe aquele que tem a múltiplos fatores, né? É o cavalo, é o gato, é o cachorro, é o ácaro, é o pólen. E esse daí ele vai ficar constantemente manifestando os sintomas. A nossa abordagem para tratar vai ser diferente conforme o caso. Então, tem da rinite mais facinho até a bem complicada. Aqueles que têm alergia porque choveu, porque não choveu, porque está frio, porque está quente, porque está tudo, né? Acaba ficando assim mesmo. E nesse caso, doutor, a rinite, ela quase que obrigatoriamente leva a sinusite ou não? Não obrigatoriamente, né? Mas a sinusite ela é uma doença que vem da gente ficar com a secreção, o catarro preso nas cavidades que nós temos em volta do nariz no rosto. Então, tudo aquilo que faz com que a secreção fique presa é fator para sinusite. Então, por exemplo, uma rinite, está com o nariz trancado, cheio de secreção, se a pessoa demorar para cuidar daquilo ali, vai virar uma sinusite. Mas um resfriado pode também levar uma pessoa a ter uma sinusite. Uma irritação, porque entrou com algum produto químico e aquilo começou a criar secreção no nariz, leva uma sinusite. Uma criança pequenininha, às vezes eles aprontam, colocam lá um feijãozinho no nariz. No primeiro dia, eu vou lá e tiro o feijãozinho, é só isso. Mas se a mãe não viu e ele fica vários dias, vai ter o feijãozinho e já vai ter uma sinusite junto. E a tal da sinusite, eu acho que ela é meio subestimada, né? As pessoas acham que é uma coisinha comum e ela é uma doença bem incômoda e bem séria, né? Sim, existem complicações sérias para a sinusite. Ela também é uma doença importante porque nós temos uma prevalência dela na população muito grande, né? O incômodo, os sintomas que ela traz realmente afetam muito a qualidade de vida das pessoas, né? E tem casos de sinusite que a solução é só cirúrgica, né? Então, por exemplo, o paciente que tem uma causa de uma obstrução nasal e uma secreção crônica, né, eu preciso reverter isso. Eu preciso fazer com que ele respire bem pelo nariz, para que ele tenha o nariz limpo. Outra coisa que acontece, às vezes a secreção, como se ela se aprisionasse nessas cavidades. Então ela entra na cavidade, a cavidade sofre uma inflamação, fica inchada e a hora que ela fica inchada, aquilo não permite com que a secreção saia. Então, os casos cirúrgicos são os casos em que eu preciso melhorar a respiração nasal e abrir a cavidade para que drene a secreção, que essa cavidade fique limpa.
Mas não é o menos comum na evolução da sinusite. Sim. Hoje em dia nós temos recursos, na grande maioria dos casos, nós conseguimos resolver com remédios. Os candidatos à cirurgia são aqueles que respiram muito mal e que têm uma sinusite já que foi tratada primeiramente da maneira mais simples e que não está tendo sucesso. Aquelas que não tem jeito mesmo, nem com benzimento. Então, mas é muito mais comum a gente conseguir resolver totalmente com remédio. E é uma cirurgia muito complicada, assim, para o paciente, afinal é na região da cabeça, né? É muito Sim. delicada essa cirurgia, sinusite? É até importante a gente comentar que existiam umas cirurgias antigas, Aham. né, em que eram mais complicadas porque a pessoa ficava com o rosto inchado, dor, né, o acesso dessa cirurgia era por dentro da boca, com incisões até próximas aos olhos, mas hoje em dia isso mudou bastante. Então as cirurgias da sinusite, elas são feitas através de uma câmera que entra no nariz, o instrumental é todo feito pelo buraquinho do nariz. Olha como eu estou antiga, ainda estou nos conceitos lá E daí o pós-operatório é muito mais tranquilo, não fica com o rosto inchado, não tem dor, a recuperação é mais rápida. E até digo, mais importante do que tudo isso, o resultado da cirurgia ele melhorou muito com essas técnicas em que a cirurgia é feita por vídeo. Olha, e às vezes resolve uma questão que interfere, assim, de uma forma violenta na qualidade de vida das pessoas, porque é uma infecção extremamente dolorosa, né? Sim, dor, ela pode trazer muita secreção, cheiro ruim na respiração, que é inconveniente, a respiração ruim, dorme mal, são vários os efeitos, né? Além do que, existem casos em que a sinusite ela evolui de uma maneira que ela pode levar a infecção para dentro da cabeça. Ah, tá. Então, quer dizer, ela pode Vamos dizer apresentar assim, complicações. Né, para colocar num termo mais técnico, evolui para abscesso cerebral, para uma meningite, por conta de uma infecção que não foi bem tratada. Para a órbita também, existe um tipo de sinusite que é do osso etimoide, que ela pode passar para a órbita, Então, mas isso não é é o frequente. comum. Então, quer dizer, quem tem aí uma sinusite crônica não deve descuidar, deve sempre manter aí consultas de rotina. Procurar o médico, porque tem recurso para isso. Não precisa ficar sofrendo, né? Não precisa ficar sofrendo. E você estava falando, a gente falando em cirurgia, até você vê como evoluiu essa técnica. Uma outra coisa que a gente nota muito, antes as crianças elas não conseguiam chegar aos 10 anos de idade sem operar amígdalas e adenoide, né? Era assim meio que fazia parte da rotina pediátrica. Sim. Hoje isso não se configura mais, né? Então, a medicina, à medida que ela evolui, alguns conceitos foram, vamos dizer assim, mudando um pouco, né? Então, dá para dizer que 1970, antes de 1980, não se sabia nada sobre as amígdalas e adenoide, achava, não, amígdala e adenoide não serve para nada, né? E a pessoa que está baseada nesse conceito, né, vamos dizer assim, então nessa época, saía, vamos tirar a amígdala e adenoide de todo mundo. Daí, no começo da década de 80, começaram a aparecer algumas pesquisas em que identificavam anticorpos na adenoide e na amígdala. Os anticorpos, eles são uma substância como se fosse um antibiótico natural, uma substância que o nosso organismo usa para combater os germes, né? E daí veio a onda oposta, o movimento contrário. Não se opera mais amígdala e adenoide de ninguém. Nem que morra, não opera. Era o exagero oposto. Do final da década de 80, comecinho da década de 90, surgiram muitas pesquisas mostrando que esses anticorpos, que realmente são produzidos pela amígdala e pela adenoide, mas eles são substituíveis. Existem outros órgãos que vão produzir isso. Então, dá para dizer que hoje, com esse conhecimento a mais, a gente vive mais ou menos um meio termo. Nem tanto quanto antes de 1980, nem tão pouco quanto ali o começo da década de 80. Estamos num meio termo quanto ao número de pacientes que são propostos à cirurgia.
Quer dizer, agora está prevalecendo o bom senso aí, aquela orientação que na medicina, como em tudo na vida, custo-benefício. Então tem que analisar o caso de cada um, né? E realmente não... As duas pessoas muito radicais vão acabar cometendo erros. Temos que ter um pouco de bom senso. E aí nós estamos fazendo esse passeio aí pelo nosso aparelho respiratório superior, aí falamos, né, de nariz, de amígdalas, e tem pessoas que têm aí infecções, né, no restante da garganta, a tal da infecção de garganta que falam, não é só a amígdala, né, doutor? Por onde é que ela caminha? Isso é uma coisa importante da gente conversar, porque muita gente acha que toda infecção da garganta é da amígdala. Daí a pessoa tem uma dor de garganta, 2 dores de garganta, 3 dores de garganta e já quer sair tirando a amígdala, e no final a gente vai ver que aquelas infecções não eram só da amígdala. Por exemplo, existe um tipo de inflamação da garganta que é a faringite, né? Ela cria dor, ela pode dar febre, ou seja, ela tem sintomas parecidos com a da amidalite. Mas é uma infecção diferente, o tratamento, a abordagem é diferente, né? Na garganta ainda tem a inflamação que pode ser um pouco mais baixa, que é a laringite, né? Essa é mais fácil da gente diferenciar na história, na conversa com o paciente, porque a laringite ela tem um sintoma muito mais típico, que é a rouquidão. É aquela que você fica com a voz muito rouca, além da dor de garganta, da febre. Isso, vamos dizer assim, para a gente tentar colocar um pouquinho mais simples, separar nessas 3 categorias, mas existem mais categorias, mais tipos de inflamação não tão comuns. Mas é assim, né, para que as pessoas saibam que nem só de amígdala é feita uma garganta, né? Exatamente. E, doutor, ainda permeia essa questão algumas pessoas que têm problema de estômago, esofagite, que daí, né, é no esôfago, é no tubo digestivo, não é respiratório e tal. Mas quem tem esofagite, isso pode acarretar problemas também no aparelho respiratório? Sim. Então, por exemplo, a laringe, a corda vocal, essa anatomia um pouco mais baixa da garganta, vamos dizer assim, ela pode ser muito acometida do refluxo. E esse refluxo, a interpretação, a maneira com que a gente tem que analisar ele é um pouquinho diferente, vamos dizer assim, quando a gente fala dos sintomas do estômago. Por exemplo, uma pessoa que tem um refluxo de uma quantidade grande de ácido do estômago, ela vai sentir azia, queimação no estômago, o desconforto no esôfago, né, nessa região do peito. Agora, uma pessoa que tem um refluxo de pequena quantidade, mas que esse refluxo foi capaz de subir até a garganta e chegar na corda vocal, esse paciente ele vai ter tosse, pigarro, rouquidão. E você pergunta para ele, mas você tem azia? Não, ele não tem azia. Então quer dizer que o refluxo do esôfago ele é muito relacionado à quantidade do líquido, principalmente ainda ao pH em que fica o esôfago. O refluxo da garganta ele é relacionado à capacidade dessas gotículas subirem e atingirem a corda vocal e não relacionada à quantidade dela. Quer dizer que quem tem aí esse micro refluxo, aí esse refluxo mais brando em termos de quantidade, pode passar anos até conseguir descobrir que tem isso, achar que tem problema respiratório e não é. Sim, né? Então ele é, vamos dizer, mais brando no sentido de quantidade. Isso. Mas pior no sentido de a altura em que ela alcança. E de diagnóstico também, Isso. né, doutor? Porque, e aí, para se chegar a uma conclusão, é só com endoscopia, com exame ou na parte clínica já se consegue diferenciar? Os sintomas já devem despertar no médico a suspeita desse tipo de doença. Existem exames que nos auxiliam no diagnóstico do refluxo, né? São vários os exames, né? E daí nós temos que ver isso a cada caso. E estou gostando dessa nossa conversa. Posso explorar mais um bloco e a gente fica aí com esse programa especial para falar da saúde das pessoas? À disposição, é um prazer poder
estar aqui falando com você. Então, com essa deixa aí, a gente, claro que vai aproveitar. Você não saia daí, que a gente tem mais informações muito importantes para a sua saúde. Um instante só, eu já volto. To the night, aim gonna fire.